Muito bom, ao vivo, muito bem, ao vivo e a cores. Muito boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, 25 de abril de 2021, 20 horas em ponto, na capital de São Paulo, estamos iniciando a nossa live de hoje, live do Núcleo Espírita Plano Maior. Opa. Tá tudo bem aí, Thales? Tudo em ordem? Tá, tudo bem, tô te ouvindo bem. Por quê? Não, ótimo. Aqui ele disse que perdeu a ligação para eu clicar ali para conectar. Cliquei, Não, tá normal. Aparentemente está tudo em ordem, né? Pessoal, tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Todo mundo me vendo? Perfeitamente, espero que sim. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior, 25 de abril de 2021, 20 horas em São Paulo. Boa noite, Elka. Boa noite, Lúcia Aboba. Muito bem. Cida Bolsas, Daniel Pereira, Marissônia Cuca, Maria Inês Mota, muito boa noite. Reinaldo, Daiane Melo. Muito bem, pessoal. Muito bom. Todo mundo chegando e eu vou cumprimentando todo mundo. Lúcia Vasconcelos, Ana Paula Domingues, Dona Vera, Verinha, que já deve estar chegando. Muito bem. Claudiomir Laza, muito boa noite. Ótimo, ainda bem que estão me ouvindo bem. Parecia que ia dar um tilt aqui no StreamYard, mas aí não deu, ainda bem, menos mal, muito bem. Ecleia, Catarina, muito boa noite. Neto, boa noite. Muito bom, muito bom. Thelma Carlete, boa noite. Cida Ormondi, Verinha Riga, Denise Borges, diretamente do Rio de Janeiro. Vera Lúcia Sargenti, Edna Horta, Sabrina, muito bom, Sabrina, olha, parabéns. Ótimo, pessoal, muito bom, muito bom. Sejam todos muito bem-vindos. Depois de um lindo domingo desse, nós resolvemos trazer para vocês um pouco mais sobre fé religiosa, né? Semana passada nós falamos sobre homens de pouca fé e estudamos e conversamos, e hoje nós vamos trazer como se fosse uma continuação, falar um pouco mais sobre a fé religiosa, né? Condição da fé inabalável. Boa noite, Reinaldo e grupo do Reinaldo. Sejam todos muito bem-vindos. Ótimo, ótimo. Vamos, então, iniciar com a nossa prece de hoje, pessoal. Fazendo a nossa prece com muito carinho, com muito amor. Prece de hoje é reviver o nosso interior. Já que estamos falando de fé, né? Nós vamos falar aqui de reviver o nosso interior. E vamos lá, Mestre Jesus, tua essência, o teu poder se manifesta no meu interior. No fundo, Mestre Jesus, a minha vida é a que vem de ti. Sem ti, não posso apreciar as belezas do mundo, mas não tenho podido pensar em ti, Mestre Jesus. Minhas ideias negativas, tais como uma nuvem escura, impedem esse contato e fico isolado das virtudes que tens. Perco a alegria, a confiança, o otimismo, desiludo-me das coisas boas, enfraqueço-me, procuro-te. Por isso, agora, com as minhas forças mais profundas, Mestre Jesus, para poder reavivar meu campo interior e fazer despertar tudo de bom que trago adormecido. Desperta-me a esperança e a confiança em dias melhores. Atua no meu coração, Mestre Jesus. Faze ali presentes a alegria, a coragem, a disposição de servir. Conserva-as em mim para que eu veja um mundo novo. Entregando-me em tuas mãos e recosto-me ao teu coração.
quero amar a todos, Mestre Jesus, e ser feliz. Mestre Jesus, nesses dias tão turbulentos em que vivemos, precisamos da tua força para levantar do nosso interior o fogo, a chama que vai nos dar forças para reagirmos e para seguirmos rumo à tua fé bendita de amor e de carinho. Protege-nos muito, Mestre Jesus. Inspira-nos a fé cada dia mais. Fortalece o nosso interior, fortalece a nossa vontade, o nosso pensamento, para que possamos, a cada dia mais, ampliarmos a nossa fé em Ti, na certeza de que os Teus mensageiros celestiais estejam aqui conosco, para que possamos seguir em frente nesta nossa jornada, Mestre Jesus. E que possamos, com muito amor, com essas equipes do Plano Maior da Espiritualidade, as equipes que trabalham conosco no Núcleo Espírita Plano Maior, poder nos ajudar, poder nos fortalecer e poder nos acalentar, que é o que precisamos nesses últimos tempos. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos proteja, agora e sempre, se Deus quiser. Bom, então, meus amigos, nós vamos agora deixar o Thales pequenininho, que é a hora dele ficar pequenininho ali, depois ele vai ficar grande de novo, e nós vamos falar um pouquinho sobre a fé religiosa. Boa noite, Cláudia Carreira, Elaine Dias, Ronaldo Pereira, Silvana Colombara, Luiz Valentim. Muito bem, Sandra Camacho, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior. Angélica Correia, muito bom, meus queridos amigos. Estamos aqui em mais um domingo falando um pouquinho sobre a fé religiosa, sobre aquilo que nós precisamos ter a cada dia mais dentro de nós para podermos crescer, evoluir, termos força para podermos, então, suplantar todas as nossas dificuldades, né? A gente sabe muito bem que quanto mais fé nós tivermos, mais força nós tivermos e mais certeza da vitória nós teremos, não é verdade? Jesus estando conosco, nós vamos ter mais facilidade para suplantar as nossas dificuldades. Não é que ele vai transformar as nossas dificuldades para levantar-nos no colo, né? Mas existe aquela figura em que Jesus estava andando junto com um discípulo na praia, né? E de repente o discípulo olhou para trás e viu só uma pegada. E então comentou com Jesus: Jesus, mas como? Só tem uma pegada. E aí Jesus respondeu para ele: na verdade, fui eu que te carreguei no colo, por isso que só tem uma pegada. Ultrapassamos todas essas dificuldades desta areia e desta maré, né? Então, é para a gente começar a enxergar. Ele não vai entrar no nosso lugar e suplantar as nossas dificuldades, mas ele vai nos dar forças, ele vai dar-nos sustentação para que a gente ultrapasse as nossas barreiras, né? Então, tem a passagem onde Jesus está com os seus discípulos, né? E de repente, quando eles viram, os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, e Jesus começou a andar para ir até os diversos barcos, né? Aí Jesus segurou e confortou: tem de bom ânimo, pois sou eu, não tenham medo, queridos irmãos. E aí o que Pedro falou? Pedro perguntou a Jesus: se és tu, deixas-me ir contigo? E Jesus disse a ele: venha, meu irmão, estou aqui a te esperar. E Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. E olhou para baixo, e olhou para cima, e ficou a preocupar o que estava acontecendo, e começou a afundar. Então, ele gritou para Jesus: salva-me, Jesus. E Jesus estendeu-lhe a mão, pegou-o e repreendeu, dizendo: homem de pouca fé, porque duvidaste, né? E muitas das vezes, nas nossas caminhadas, acontece isso. A gente tem as dificuldades do nosso dia a dia e a gente começa a duvidar se Deus mesmo existe, se Jesus mesmo existe. Ou seja,
a gente começa a blasfemar contra a imagem do nosso Mestre Jesus, blasfemar contra Deus, né? E isso é tudo aquilo que não pode acontecer. Porque na hora que a gente começa a blasfemar, começa a reclamar, o nosso padrão vibratório começa a cair. E o nosso padrão vibratório começando a cair, nós ficamos à margem daqueles espíritos cobradores que querem nos derrubar, né? Então, por haver momentos em que questionamos a vontade do Pai e a decisão do Pai, é que a gente começa a ter dúvidas, né? Então, a gente começa a ver uma das maneiras de superar as nossas dúvidas é o nosso conhecimento. É por isso que estudamos continuamente, é por isso que estudamos a palavra de Jesus, é por isso que estudamos os livros da codificação de Kardec, é por isso que buscamos estudar a literatura espírita, para que a gente a cada dia mais possa ter a fé, que é a fé raciocinada, que é isso que o Kardec nos diz. O que é o Espiritismo? O Espiritismo nada mais, nada menos é do que a fé raciocinada. A fé cega é essa que anda por aí. É a fé em que nós que temos em várias religiões, em várias doutrinas, onde as pessoas acreditam nas coisas por impulso, sem raciocinar e sem ver realmente o que acontece, né? Mas a fé cega, quando ela é aceita sem verificação, ela não distingue o verdadeiro do falso. Ela aceita tudo. E a cada passo que choca com a evidência da razão, para que a gente tenha certeza daquilo que estamos falando. A fé cega, ela é levada ao fanatismo da gente, ao fanatismo das pessoas. E isso é uma coisa que a gente deve ter em mente. Nós não devemos ter a fé falsa ou a fé cega, porque ela vai levar ao fanatismo, né? Existem muitas religiões, muitas doutrinas, né? E principalmente religiões que se dizem espíritas, né? Ou espiritualistas, né? Em que os médiuns dessas religiões falam: nossos guias são de luz. Aí eu pergunto para vocês, como é que os nossos guias podem ser guias de luz se nós não somos médiuns de luz? Os nossos guias estão na mesma evolução que todos nós temos. Mas a gente está cansado de ouvir por aí: nossos guias são de luz. Se eles fossem guias de luz, eles não estariam a conviver semanalmente ou diariamente conosco, que somos espíritos em evolução, espíritos a crescer, espíritos em desenvolvimento. Portanto, os nossos guias espirituais são espíritos do mesmo padrão vibratório que a gente. Estudam conosco, aprendem conosco e trabalham conosco. Os nossos guias espirituais, eles precisam do nosso trabalho, precisam do nosso desenvolvimento, porque com isso eles também vão começando a pagar as suas dívidas. Com isso eles vão podendo ajudar os irmãos encarnados que estão aqui. E nessa convivência salutar conosco, médiuns, é que eles vão evoluindo mais rápido do que se estivessem só no mundo espiritual. Por isso, existe esse compartilhamento de ideias, esse compartilhamento de atitudes, que é base da nossa mediunidade, que é base do nosso trabalho, a que viemos buscar aqui no planeta. Porque também a nossa mediunidade, que faz parte da fé que nós adquirimos estudando e acreditando, é necessário para nós. Nós viemos com a nossa mediunidade para que, através dela, pudéssemos cumprir determinadas tarefas que, sem a mediunidade, nós não conseguiríamos cumprir. Não haveria tempo necessário para cumprirmos esta tarefa. Portanto, assim se faz necessário que a gente leia cada dia mais, que a gente estude cada dia mais, que a gente aprenda sobre a codificação de Kardec nos seus cinco livros da codificação kardeciana, os 5 livros básicos de Kardec. É difícil de ler, mas aos poucos podemos ir lendo, estudando, para que a gente possa aprender
cada vez mais sobre a doutrina dos espíritos. E depois estudarmos os livros complementares, que são os livros de André Luiz, são os livros todos os livros do nosso querido Chico, são os livros do nosso querido Divaldo e de outros médiuns que escrevem e que trazem para nós muitas experiências e muitas ilustrações do mundo espiritual, né? É importante a gente saber, né, que a religião de cada um de nós está dentro de cada um, né? E que a gente vai preconizar a fé à luz do meridiano em que nós estamos, né? Cada religião pretende ter posse exclusiva da verdade, mas nenhuma delas tem a posse exclusiva da verdade. A verdade está em preconizar a luz para que a gente entenda que a necessidade das nossas dívidas vem através do que plantamos errado no passado e através da reencarnação a gente vem colher na presente vida ou em próximas vidas, né? A gente sempre tem que procurar demonstrar a nossa fé. E como é que a gente demonstra a nossa fé? A gente vai demonstrar a nossa fé com o nosso exemplo. O nosso exemplo vai mostrar aqueles que nos cercam, aqueles que estão em torno de nós, o que é ser espírita de fato, o que é ser, no fim das contas, cristão de fato, com aquela ajuda que a gente pode dar ao próximo, com os bons pensamentos que a gente pode ter, com as boas atitudes, com as boas palavras. É isso que vai mostrar a nossa fé, vai mostrar a nossa boa intenção. E ainda, o Kardec nos diz mais ainda. Ele diz que a fé a gente não prescreve, e não é uma verdade? A gente não consegue simplesmente prescrever para o filho, para o amigo, para o vizinho, olha, tenha fé no plano espiritual, tenha fé na reencarnação. Não. O cara vai ter que estudar, o cara vai ter que se desenvolver, o cara vai ter que se preparar, né? Porque numa conversa de 2 minutos, 5 minutos, de 1 hora, a gente não vai conseguir prescrever a fé para ninguém. Então, a fé, a gente não prescreve, né? Daí que a gente pode alegar que muita gente não cabe a culpa por não ter fé. É verdade, muita gente não teve a condição de estudar, está mais preocupado em estudar sobre a fé, está mais preocupado com a vida do dia a dia, com ganhar o seu dinheiro, com o seu desenvolvimento profissional, e esquece muitas vezes que a fé é importante, que o trabalho voluntário é importante, que o amor ao próximo é importante, né? Então, a gente tem que saber que a fé não se prescreve e o que é mais certo ainda, não se impõe, né? Se a gente for analisar os nossos filhos, a gente verifica que, por mais espírita que a gente tenha sido a vida inteira, a gente não consegue falar para eles, filhos, frequentem a doutrina espírita, filhos, estudam a doutrina espírita. Isso não vai acontecer porque a gente vai impor, e vai acontecer com o desenvolvimento da vida, muitas vezes com aquela verdadeira lei, né? Quem não vai pelo amor, vai pela dor. Então, a pessoa não vai pelo amor porque foi orientado, porque foi instruído, mas com o decorrer da vida e os fatos da sua própria vida, vão mostrando para ele que as coisas estão tão ruins e que sem fé, sem oração, sem um trabalho, a vida vai degringolando. A tal ponto que ele mesmo, através da dor, vai chegar a um centro espírita, vai chegar a estudar, fazer um curso, fazer o seu desenvolvimento mediúnico, né? E isso é que é importante, né? As pessoas não vão pelo amor, mas vão pela dor. E aí, quando chegam lá, é que começam a entender o que é essa dor, de onde ela vem e por que é que ela tem diferentes pontos para cada ser humano, né? Vocês já repararam que não tem 2 seres humanos que tenham o mesmo karma? Que não tem 2 seres humanos que tenham as mesmas características de prova? O que vocês vão poder reparar, sim, dentro da mesma família, os problemas
das pessoas, do marido, da esposa, dos filhos, tem mais ou menos a mesma característica, mas não são exatamente iguais. E por que tem as mesmas características? Porque aqueles filhos e aqueles pais já estiveram em outras encarnações juntos e fizeram algumas atrapalhadas juntas. Então, vêm juntos nessa encarnação para restaurar todo esse convívio, todo esse amor, todo esse fortalecimento espiritual familiar. E daí, muitas vezes, as nossas dívidas, as nossas doenças, sejam coisas que vêm para aquela família, ou vêm de pais para filhos. Então, não há nada que se adquire, ninguém que haja impedido de possuir a fé, mesmo dentro dos mais refratários, né? A gente vê, às vezes, pessoas que são refratárias durante anos e anos, e de repente, por uma fatalidade da vida, eles acabam entendendo o que é a fé e por que ela é necessária nas nossas vidas, né? E a gente vai buscar, honesto e sinceramente, ajudá-los nesse tipo de coisa, né? E a gente falando das verdades espirituais básicas, né? A gente vê o seguinte, né? Que a gente vê muitos irmãos nossos que a gente percebe que são médiuns, percebem que têm mediunidade, percebem que têm uma tarefa, mas que são refratários ao trabalho espiritual, né? Tem gente que vai na casa espírita, não, eu estou aqui na casa espírita só para assistir a palestra e tomar passe. Puxa, mas a gente está vendo que você tem determinada dificuldade na sua vida porque você tem uma mediunidade a cumprir. Não. Basta, eu não quero saber da mediunidade, eu tenho medo de sentir qualquer coisa, eu não quero trabalhar com a minha mediunidade. E a gente explica que, às vezes, não precisa desenvolver uma mediunidade. Temos a oportunidade na casa de trabalharmos com passe, com cromoterapia, que não necessariamente vai haver um desenvolvimento mediúnico, não necessariamente vai se receber espíritos, mas mesmo assim as pessoas que ainda não estão prontas, né? Porque todo mundo tem o seu tempo, né? E nem todo mundo fica pronto no mesmo dia, no mesmo horário, né? Então é importante a gente lembrar disso, né? Como também tem muitos espíritas que a gente já ouviu, né? E que reclamam e que falam que fulano desencarnou e foi tão bom, né? Eles esquecem que através da lei de ação e reação e da lei de reencarnação, as pessoas às vezes desencarnam porque cometeram coisas erradas em encarnações passadas, não é verdade? Quantos desses que estão, como já disseram até os nossos amigos do mundo espiritual, que estão desencarnando de Covid, que mataram pessoas sufocadas em encarnações passadas? Quantos? Né? Aí vem, não dá para reunir todo, porque o mundo inteiro é muito grande, mas muitas pessoas cometeram esse mesmo delito em uma, ou duas, ou três encarnações passadas, e aí não importa. Aí, de repente, o plano espiritual resolve juntar, através da pandemia, todos esses irmãos num lote só, em diferentes partes do mundo, e aí essas pessoas vão desencarnar mais ou menos na mesma época como está acontecendo, né? Então, as pessoas... mas não importa o que a pessoa fez na encarnação passada, importa que ele foi muito bom nessa. Ele pode ter sido muito bom nessa, mas o que fez em encarnações anteriores, o que ele causou a outros em encarnações anteriores, não compensou ainda a bondade que ele fez nesta encarnação, né? Do mesmo modo que a gente tem que sempre lembrar, né? Por que alguns de nós vêm com doenças pré-existentes, né? Por que alguns vêm com problema no fígado, outros vêm com problema digestivo, outros vêm com problema cardíaco, alguns vêm com aneurisma cerebral? Por que isso acontece, né? Seria uma injustiça do nosso Pai maior? Não. Tudo isso é em função daquilo que praticamos em encarnações passadas. Se encarnações passadas, e a gente não sabe se é primeira, segunda ou 10ª para trás, nós exageramos, por exemplo, na bebida, hoje podemos vir com problema de fígado, em que nós não podemos beber, que nós não podemos utilizar-nos do álcool,
para nada, quanta gente que a gente conhece que desencarna muitas vezes ou que tem uma cirrose hepática e nunca bebeu. Doenças que vêm no corpo perispiritual, que vem marcado do plano espiritual em função de karmas cometidos em encarnações anteriores. Quantos que fumaram excessivamente em encarnações anteriores e vêm nessa encarnação com efizema pulmonar? Ou podem ter provocado a que outros fumassem exageradamente, ou venderam fumo, ou trataram de produzir fumo e tabaco, de modo a prejudicar muitas pessoas, aí vem desde pequenos com efizema pulmonar e dificultando a sua vida, dificultando a sua tarefa de se desenvolver nessa encarnação, né? Então, a gente tem que entender que esse processo reencarnatório que a doutrina espírita nos explica, que a doutrina espírita nos mostra, é muito interessante para que a gente consiga entender, de fato, aquilo que está acontecendo conosco e que está acontecendo nas vidas de todos nós, dos nossos parentes, dos nossos amigos, às vezes até de nossos filhos, né? Então, temos que lembrar desses detalhes que são importantes, né? E por isso que o nosso codificador fala, o espiritismo é a fé raciocinada, né? É a fé que que se desenvolveu e que, quanto mais a ciência vem, começa a demonstrar e a provar aquilo que o espiritismo mostra na sua ampla bibliografia, né? Então, tudo isso, e ao longo do tempo, quanto mais se passa, quanto mais se desenvolve a ciência, mais vamos demonstrando isso, né? Alguns estudos médicos, estudos psicológicos, neurologistas já começaram a analisar e já começaram a verificar que a mente do ser humano tem influências espirituais, muito mais do que aquilo que nós imaginamos, né? Isso independente de ter sido dito pelo Kardec, né? Mas dito hoje pelos cientistas e feito pelos estudiosos, né? Existem inúmeros hoje psiquiatras, terapeutas que trabalham dentro da doutrina para ajudar os seus pacientes e orientá-los, encaminhá-los a um caminho mais reto, a um caminho mais curativo, vamos dizer assim, né? Sem contar, né? Sem contar que aqueles irmãos ditos esquizofrênicos, ditos epiléticos, em 60%, 70%, até às vezes 80% dos casos, são casos de obsessão. Não são casos de lesões cerebrais que causam esses problemas nas pessoas, né? Então, muitas das vezes, e hoje as clínicas já estão se desenvolvendo nesse sentido, existem muitas clínicas que já trabalham com a desobsessão do ponto de vista espiritual e que ajudam e curam os pacientes que estão, muitas vezes, já com uma possessão, que é o estágio mais alto da obsessão, né? Que a gente sabe, nós temos o estágio básico, que é a perturbação básica, nós temos a fascinação, que é o estágio intermediário, e temos o estágio da possessão, né? Onde é o estágio mais grave. Então, muitos desses casos de epilepsia, os casos de esquizofrenia, são casos de obsessão que, após tratado, os irmãos encarnados se recuperam e voltam, muitas vezes, a ter uma vida bastante normalizada, né? Então, é muito importante que a gente lembre disso. A ciência já tem utilizado e já está utilizando aquilo que a doutrina nos ensina como básico para a cura, para a ajuda dos nossos irmãos encarnados. E tem um texto que o nosso querido Kardec fala aqui, que eu quero ler para vocês, né? E ele diz assim: em certas pessoas, a fé parece, de algum modo, inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Esta facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal
não menos evidente, de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Então, com a educação feita, as segundas tudo têm para aprender e estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará e se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. Olha que interessante, né? Que a gente pode ver. Muitos de nós já vieram, e naquele contato nosso lá de infância, às vezes vindo de famílias espíritas, ou não vindo de famílias espíritas, mas ao tomarem o contato com a doutrina, começam a se interessar, começam a trabalhar, começam a estudar a doutrina e se encaminham no sentido do seu desenvolvimento espiritual. Outros, por sua vez, passam a vida questionando, a vida se lamentando, a vida reclamando e dizendo: eu tenho medo, eu não quero, eu não gosto, não está em mim, né? Então, a gente vê isso comumente na sociedade, a gente vê isso até entre os nossos amigos e parentes, né? Em que nós temos uma centelha diferente. Como ele diz, nós já vimos, já estudamos isso em outras encarnações e trouxemos presente isso na nossa mente, de modo a facilitar o nosso desenvolvimento nessa encarnação. Então, é muito importante que a gente diga, que a gente procure ver o nosso momento, em tentar orientar, instruir aqueles que estão ao nosso derredor, para que a gente possa seguir em frente no nosso caminho e, se possível, agregar mais pessoas a desenvolverem a sua capacidade de estudo, a sua capacidade de fé, para podermos todos seguir. Aqueles que não conseguirem nessa encarnação, com certeza virão numa próxima para desenvolverem a fé. Aqueles que já tiverem desenvolvido agora terão facilitadas as suas vidas numa próxima reencarnação, né? A fé necessita de base, a base que é a inteligência daquilo que se deve crer, né? E a gente estudando, a gente vê qual é a sequência da lei do Espiritismo, né? Que nos ensina de lei de ação e reação, amor ao próximo acima de nós mesmos, plantando é livre, a plantação é livre, a colheita é obrigatória e nós vamos receber de acordo com aquilo que fizermos, ou seja, lei de ação e reação, tudo que fizermos retornará para nós com igual intensidade e sentido contrário. Isso vale no plano espiritual, no universo, e é a terceira lei de Newton, desenvolvido pelo Newton enquanto físico aqui na Terra. Então, nós temos que verificar que realmente tudo que a gente faz para nós vai retornar com igual intensidade e sentido contrário, né? Então, a gente não pretende impor a fé a ninguém, né? Às vezes a gente vai exigir uma abdicação das mais preciosas prerrogativas do homem, e vamos ter, através do raciocínio e do livre-arbítrio, a conscientização e a concentração daquilo que cada um vai desenvolver, né? A gente tem que ver que a fé raciocinada se pode apoiar só em fatos e na lógica. Nenhuma obscuridade deixa. Por mais que a gente estude, por mais que a gente veja, não vamos ter nada a ser obscuro, né? A criatura não crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque não compreendeu. Ou seja, nós temos que compreender. A fé inabalável é o que pode encarar a razão de frente em todas as épocas da humanidade. A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade sempre que não encontra oposição desinteressada. É isso que a gente tinha para hoje, amigos. Falarmos um pouco mais sobre a nossa fé. E se alguém quiser pesquisar alguma coisa a mais, pode pesquisar no capítulo 19
do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que temos mais alguma coisa, né? A gente pode falar só mais alguma coisa para complementar, que a fé cega está sendo abandonada pelas pessoas. Pessoas já não acreditam mais na fé cega, né? E reina muito nas igrejas que impunham esta fé cega, né? E que toda a doutrina espírita veio a desmistificar e veio a mostrar que não tem ritual, que não tem mistificação nenhuma. O que tem é orai e vigiai. Fé, pedir e obtereis. Isso é o que nós temos. E vamos seguir em frente, amigos. Que Deus Pai abençoe vocês. Que Deus Pai os ilumine agora e sempre. Agora vamos deixar o Thales fazer a parte dele. A gente fica só na retaguarda aqui. Qualquer coisa. Boa noite, meus amigos. Estou aqui novamente. Domingo passado estava aqui. Hoje estou de novo. E domingo que vem estarei de novo na palestra. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Estou dando esse boa noite inicial porque vocês já sabem, preparem as águas. Quem ainda não preparou, 30 segundinhos, corre lá. Preparem as águas. Quem está com a água pronta pode destampar. Se alguma ainda estiver tampada, pode destampar. Tudo bem? Então tá bom. Então hoje, novamente aqui, vamos começar as nossas vibrações. Nosso momento de doação, o nosso momento de doar amor, doar esperança, doar energias positivas, doar força para aqueles irmãozinhos que estão precisando, né? Então, vamos começar aqui. Vamos começar nos acomodando confortavelmente, onde estamos sentados. Vamos começar fechando nossos olhos, elevando nosso pensamento ao alto, ao nosso Mestre Jesus, pedindo-lhe suas bênçãos, para que possamos vibrar por todos os irmãozinhos necessitados. Então vamos começar vibrando por todo o universo. Vamos vibrar por todos os planetas com vida inteligente. Vamos vibrar pelo nosso planeta, o planeta Terra. Esse planeta de provas e expiações, que está passando por uma prova mundial muito grande, que é essa pandemia do coronavírus, que está aí assolando o planeta há mais de um ano. Uma doença nova, uma doença que pegou muitos especialistas aí de surpresa, porque ninguém tinha tanta informação assim de como ela ia se comportar. Algumas experiências de pandemias anteriores não deram certo. Então, cabe a nós vibrar por todo o planeta. Vibrar para que nós possamos tomar as melhores atitudes com relação a essa pandemia, para que possamos descobrir como combater a pandemia de forma mais efetiva possível. Mas vamos vibrar também pela paz mundial, pelo fim das guerras, pela conciliação das nações, para que os dirigentes, através do diálogo e da diplomacia, cheguem à paz mundial. E vamos vibrar agora, então, pelo nosso país, pela nossa nação, o Brasil. Brasil, país do Evangelho, é um país que a grande maioria é cristã e tem muita fé no nosso querido Mestre Jesus, mas também é um país de grandes provas. É um país em que essa pandemia tem impactado bastante, então nós precisamos vibrar muito pelo nosso país. Então que os dirigentes das esferas federal,
estadual e municipal. Entrem num diálogo, entrem num consenso, deixem a politicagem de lado para poder salvar vidas. Façam um combate a essa pandemia de forma limpa, de forma honesta, de forma correta, com os melhores tratamentos para poder salvar vidas dos brasileiros. Quase 400 mil brasileiros já perderam. E eu tenho certeza que todos aqui já tiveram um conhecido, um parente, um ente querido que infelizmente foi para o desencarne devido a essa pandemia. Então nós temos que vibrar. Vibrar pelos que se foram pela pandemia, vibrar pelos que estão aqui, vibrar pelos pacientes e vibrar por aqueles que sentem saudades, que somos muitos. Então agora vamos vibrar pelas prisões, pelas delegacias, pelos nossos irmãozinhos encarcerados. Esses irmãozinhos que estão pagando seus erros perante a lei dos homens e que futuramente irão pagar os seus erros perante a lei de Deus. Que esses irmãozinhos possam se arrepender de seus erros, cumprirem suas penas e voltar a viver em paz com a sociedade. Vamos vibrar agora pelos idosos, pelas casas de repouso, pelos asilos, por todos os idosos. Que esses nossos irmãozinhos que estão aproveitando seus últimos anos de vida possam aproveitar da melhor forma possível, gozando da melhor saúde possível, sendo bem tratados e amparados pelos seus cuidadores e familiares. Vamos vibrar pelas crianças, por todas as crianças, que todas as crianças tenham oportunidade de frequentar a escola, ter oportunidade de educação, ter oportunidade de crescer e se desenvolver e se tornarem pessoas de bem. Vamos vibrar agora pelos viciados em todos os tipos de vício. Que Jesus possa entrar no coração de cada um deles, tirando-lhes a vontade, a necessidade, a dependência física, química e psicológica. Que eles aceitem ser ajudados e aceitem o tratamento. E que eles possam, mais brevemente possível, deixar seus vícios de lado. Vamos vibrar agora pelos moradores de rua. Por esses irmãozinhos que sofrem tanto nessa condição. Pelas ONGs e albergues que os auxiliam. Que esses irmãozinhos moradores de rua tenham oportunidade de um prato de comida, tenham oportunidade de um banho quente, de uma cama, de um teto sobre suas cabeças. Que eles aceitem ser resgatados. E que eles encontrem algum familiar ou conhecido próximo que possa recebê-los e resgatá-los dessa vida difícil de morador de rua. E agora vamos vibrar pelos hospitais, pelas clínicas de saúde, pelos pacientes, por todas as doenças, mas principalmente por esses que sofrem da Covid. Que esses irmãozinhos tenham a oportunidade de um leito hospitalar, tenham a oportunidade de oxigênio, se necessário, tenham a oportunidade de um respirador, tenham a oportunidade de um leito de UTI, se for necessário. Que essa pandemia possa se encerrar o mais brevemente possível. Que nós possamos ter a vacina distribuída no nosso país com a maior celeridade possível. Isso também depende dos dirigentes. Que nós possamos ter todos, a maior parte da população possível, vacinada o mais brevemente possível. Para que nós possamos voltar a trabalhar com segurança,
possamos ir na rua, ver nossos familiares, ter naquele contato próximo que nos faz tanta falta, né? Um abraço, um beijo de um familiar querido. Que essa pandemia possa se encerrar o mais brevemente possível, porque já está aí há mais de um ano. Há mais de um ano que estamos nessa batalha. Mas vamos ter fé em Deus, meus amigos. Ter fé em Jesus, de que Ele está nos abençoando, está nos protegendo, e que nós vamos sobreviver e vamos enfrentar mais um desafio como esse. Vamos vibrar agora também pelos outros irmãozinhos com outras doenças, outras enfermidades, como Alzheimer, como Parkinson, irmãozinhos com problemas de coração, problemas de pressão alta, problemas de colesterol, obesidade, problemas ortopédicos, problemas psicológicos, depressão. Depressão nessa pandemia é uma coisa que está aumentando demais, que está assolando o Brasil, devido a essa condição da falta de contato, da necessidade de ficar o máximo de tempo em casa. Isso são gatilhos que estão assolando muita gente. Muita gente já estava em plena recuperação desse tipo de doença, está voltando devido a essa pandemia e às necessidades de ficar em casa. Então nós temos que vibrar muito por essas pessoas, doar todo o nosso amor, todo o nosso carinho, toda a nossa energia. As pessoas, depressão, síndrome do pânico e todas essas doenças similares. Temos que vibrar muito por isso. Vamos vibrar também pelas pessoas desaparecidas. Também muitos casos, os casos estão aumentando por causa dessa situação. A pessoa entra em desespero e acaba abandonando a casa, fugindo, porque não aguenta mais aquela condição. E acaba ficando desaparecido, não consegue voltar. Então vamos vibrar pelas crianças e adultos, pessoas desaparecidas, que elas possam ser resgatadas, possam ser localizadas pelos órgãos competentes, pelas polícias ou pelos próprios familiares. Vamos vibrar também pelos desencarnados e pelos suicidas, por aqueles que foram para o outro plano e que estão precisando de dar luz ao nosso Mestre Jesus, para acharem seu caminho, para serem resgatados. Vamos vibrar também no Vale dos Suicidas, para que aqueles que já cumpriram seu tempo lá possam ser resgatados, para que tenham suas aflições um pouco amenizadas. Nós sabemos que o Vale dos Suicidas, você vai para lá porque você interrompeu a sua vida e você vai ter que cumprir lá o restante de vida que você interrompeu. 10 anos, 20 anos, não importa. É de acordo com o seu planejamento. Se você interrompeu a sua encarnação, em 20 anos, você vai ficar 20 anos lá. E não adianta a gente vibrar para ser resgatado antes, porque não tem jeito, gente. Então nós vamos vibrar para que as dificuldades sejam amenizadas. Para que o sofrimento seja amenizado. Porque lá você irá permanecer o tempo que estiver escrito para você ficar lá. Mas a gente pode vibrar por esses irmãozinhos. Mandar um pouquinho de luz, um pouquinho de esperança. E é isso que a gente tem que fazer aqui. Vamos vibrar agora, então, pelos nossos familiares, amigos mais próximos. Aqueles que estão precisando de um novo emprego. Aqueles que estão precisando de mais saúde. Uma vibração de muito amor. Vamos mentalizá-los em situações de alegria, em situações de muita saúde, situações de felicidade, para aqueles que estão nos seus leitos acamados possam se erguer o mais brevemente possível. E aqueles que estão precisando de um emprego, que são muitos também, possam
ter a oportunidade de um novo emprego, para que nós acabemos com essa pandemia, recuperemos a economia e a oportunidade de emprego para todos. Vamos orar agora por nós mesmos, pela nossa casa. Que a luz branca de Jesus possa entrar pelas portas e janelas, limpando e higienizando todos os cômodos, para que nós possamos ter um lar abençoado, um lar protegido, um lar em paz. E agora vamos agradecer. Agradecer a todas as correntes que estão sempre ao nosso lado nesse momento de vibração, que nos ajudam e que carregam essas vibrações para os leitos de maior dificuldade, para aqueles que mais precisam. Essas correntes que nos apoiam, que estão sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos abençoando e nos ajudando a transmitir essas vibrações maravilhosas. Correntes dos hindus, dos egipcianos, Sagrado Coração de Maria, dos franciscanos, das moças, corrente azul. Corrente dos médicos, corrente dos enfermeiros. Corrente do Dr. Alberto Seabra, Dr. Bezerra de Menezes. E todas as outras correntes que estão sempre trabalhando conosco. Correntes maravilhosas, correntes de luz, sempre seguindo os caminhos do nosso querido Mestre Jesus. Vamos pedir as bênçãos dele para essa próxima semana, que nós possamos ter o caminho iluminado, a semana protegida e a vida abençoada, sempre depositando no Mestre Jesus toda a nossa fé. Muito obrigado e que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Agradecemos a presença de todos vocês, do carinho, da amizade, desse abraço fraternal, mesmo virtual, que estamos trocando nesta noite com vocês. E desejamos que todos tenham uma excelente semana. E na quarta-feira estaremos aqui de novo, junto com o Carlos Eduardo, para mais um evangelho. No próximo domingo, o Thales estará de novo aqui conosco, mas aí fazendo palestra ele mesmo, tá bom? Um grande beijo para vocês, um forte abraço, muito carinho a todos, com muito amor e excelente semana para vocês. Tá bom? Fiquem em paz, na paz do Mestre Jesus.